Boa noite, amadas. Nós estamos no mês da família. Então, domingo passado, você ouviu o pastor Valmir falando um pouquinho sobre casais, né? Eu estava no Manaim com o pastor Joelson, não ouvi, mas disse que foi muito bom. E hoje coube a mim conversar um pouquinho com vocês aqui nessa quarta-feira. E quando eu recebi o tema dessa mensagem, o pastor Valmir enviou o tema para mim e disse assim: ó, Raquel, esse é o tema e agora você faz o sermão. Eu fiquei um pouco pensativa. Eu disse assim, mas falar de mulher, que hoje nós vamos falar sobre mulher, num auditório que também tem homens, como é que é, né? Como diz minha amiga Jussara, aqui da igreja, quando tem só mulher, a gente fala de coração para coração, né? É um papo reto, mais direto. Mas quando tem homem, né? E eu fui orar ao Senhor e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu converse com essas mulheres no meio de um monte de homem? E aí, Deus revela as coisas ocultas. Então, querido homem, meu irmão, essa mensagem é sobre mulher, mas fique atento, porque se você é casado, depois dessa mensagem você pode dar glória a Deus se você descobrir que você tem uma esposa sábia. E daí é uma oportunidade de você honrar ela. Diz assim, gente, eu tenho uma esposa sábia, glória a Deus, né? Você pode preparar marcar aquele jantar, levar ela para jantar, né? Ou dar um presente, porque você recebeu uma bênção de Deus. Anotou, amor? Anotou. Ele anotou, ele pegou. Agora, se você descobrir que a sua esposa não está sendo uma mulher muito sábia, você pode, como diz minha mãe, ir para o pó. Sabe como é que é ir para o pó? Colocar o joelho no chão, colocar a cara no chão e clamar a Deus para que o Senhor dê sabedoria à sua esposa e a você. Agora, se você é um homem solteiro, você vai dizer, o que eu tenho a ver com essa mensagem de hoje? Você é o mais interessado, meu irmão. Porque você vai pegar um caderno, se eu fosse você, eu anotaria tudo. Porque na hora de escolher, entendeu? Você vai pegar, dando checklist no que a palavra diz sobre mulher, e escolha uma mulher sábia. Os caras estão rindo, é verdade, é sério, gente. Escolha direito. E hoje eu queria que você lesse comigo Provérbios 14, 1. Olha aí. Lê comigo, por favor. Todo mundo. A mulher... Quantas mulheres nós temos aqui hoje? Levanta a mãozinha assim, ó. Tem bastante mulher. Mulher, você já ouviu esse versículo alguma vez na sua vida? Né? A gente ouve muito sobre a mulher sábia. Mas hoje eu não vou falar sobre a mulher sábia. Hoje nós vamos conversar sobre a mulher tola. A mulher insensata. E eu fui para o nosso amigo Google para descobrir o que é essa tal de tola. Né? Porque a gente fala, é tola, mas o que significa ser tola? E o Google não me ajudou, porque ele colocou assim, ó, mulher, pessoa tola, é aquela que pratica tolices. Valeu, Google, né? Aí eu peguei a outra versão, que diz, a mulher insensata. E daí eu descobri o que significa tola. A mulher insensata, ou a pessoa insensata, tem homens insensatos e tolos. A Bíblia fala sobre homens tolos também. Fala que é uma pessoa de difícil trato, que age empoderada e desequilibradamente. Rapaz, é forte, né? Quando a gente vê esse versículo, que a mulher insensata destrói com as suas próprias mãos, ou seja, com a sua própria força, a sua casa, a gente acha que é um versículo para mulheres casadas. Mas quando você olha o versículo, eu vou pedir para os meninos voltarem. Voltaram. Olha lá. Não está escrito casada, está escrito a mulher casada, sábia? Não. É a mulher sábia, edifica. E a mulher tola, destrói. Por que isso? Porque ele é para toda mulher, esse versículo. Porque quando a Bíblia fala em casa, tem vários significados. Inclusive, a gente fala casa como morar, nós somos a casa de Deus, não é isso? O Espírito Santo habita em nós. Então, casa é o sentido de lugar onde você habita. Você mora em algum lugar, mulher solteira, não mora? Você não tem mãe, não tem pai, não tem parente?
Então, o sentido desse versículo é lugar de intimidade. Quando ele diz que a mulher insensata destrói a sua casa, ele está dizendo assim, ó, uma mulher insensata, ou seja, que age de forma empoderada e desequilibrada, que é uma pessoa de difícil tratar, ela destrói o ambiente em que ela está. Sozinha, como diz meu amigo, sem a ajuda de ninguém. E por que isso acontece? Porque a insensatez, ela nos desvia dos propósitos de Deus. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você essa noite, que a gente vai pensar, é que a mulher tola, ela não consegue ver o seu propósito. Quando eu descobri que insensata significa alguém que age de forma empoderada, essa palavra me chama muita atenção. Você já ouviu essa palavra, mulher empoderada? As mulheres estão todas assim, né? Está na moda, não está? Né, Rose? Mulher empoderada está na moda. E eu não sou contra, de forma alguma, mulheres na liderança. Mulheres que conquistaram seu respeito, conquistaram um lugar de trabalho, conquistaram vários direitos. Não sou contra isso. E a gente nem vai entrar muito nisso. Mas acontece que nós, mulheres cristãs, temos pegado esse discurso e indo para o extremo. Sabe qual é o extremo? A gente começou a competir com os homens. A gente começou a esquecer qual é o lugar que Deus nos colocou, as nossas funções e os nossos direitos. Então, a gente não tinha nada, de repente, a gente tem tudo, e a gente esqueceu qual é o lugar que Deus tem para nós. Você já ouviu aquela frase assim? Lugar de mulher onde ela quiser. Quem já ouviu? Né? Todo mundo já ouviu. Lugar de mulher onde ela quiser. Eu queria reformular essa palavra, essa frase, numa visão cristã. Então, seja forte. Se você é cristã, você vai entender essa frase que eu vou te ajudar a reformular. Lugar de mulher é onde Deus te colocou. Amém? Não é onde eu quero. É onde Deus me colocou. Se Ele me colocou como filha, lá é o meu lugar de edificar e ser abençoadora. Se Deus me colocou como profissional, lá é o meu lugar de edificar e ser abençoadora. Se Deus me colocou como esposa, lá é o meu lugar de abençoar e de ser edificadora. Eu gostaria que você lesse comigo uma história que está lá em Gênesis 16, de 1 a 6. Gênesis 16, de 1 a 6. Vai colocar aí. Gênesis, coloca aí. Colocou? Ainda não. Gênesis 16, de 1 a 6. Vida, traz minha Bíblia aqui. Eu deixei minha Bíblia aí. Está demorando ali. Apareceu lá, ó. Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa época que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia a Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Você conhece essa história?
Essa história é a nossa história, a história do povo de Israel. Deus fala para Abraão: Abraão, olha, sai da tua tenda, olha para o céu e vê as estrelas, e essa será a tua descendência. Só que o tempo foi passando. Abraão está lá com Sara, já está tendo uma certa idade, já estão envelhecendo e nada do filho. Aí o que Sara faz? Aí ela ainda é Sarai, né? O nome não mudou ainda. O que Sarai faz? Olha, Deus está demorando, meu marido não está resolvendo, eu vou resolver esse negócio. Ela pega a escrava dela e diz assim, ó, deita aí com a minha, era serva, né? Pega a serva dela, deita com a minha serva e eu vou ter um filho. Deu certo? Até hoje, né, Eliane? A briga está aí até hoje por causa da precipitação de Sarai. Acontece, querida, que Sarai tinha uma missão. Ela tinha um propósito. Ela tinha uma promessa. Mas as circunstâncias estavam difíceis, né? Estava demorando. Então, o que ela fez? O que o brasileiro faz? Dá um jeitinho. Né? A gente dá um jeitinho nas coisas. E ela tinha uma promessa de ter filhos, porque quando Deus fala para Abraão, olha, você será pai, ele não ia fazer filho sozinho, ia. A promessa alcança ela. Eu tenho dificuldade de entender casais que um vai para um lado, outro vai para o outro. Mulher que não se submete à missão. Sabe o que é submeter à missão? O meu marido recebe uma missão de Deus e eu, como esposa, me submeto à mesma missão dele. Ou seja, eu ando na missão junto com ele. Quando Deus promete um filho a Abraão, ele prometeu um filho para Sara. Abraão não ia engravidar. Então ela tinha uma promessa. Ela tinha um propósito de vida, ela tinha algo para crer, algo para gerar fé no seu coração. Mas aí, o que Sara escolhe fazer? Ela escolhe ser tola. Porque a gente já descobriu que tola é aquela que age sem pensar. Ela agiu sem pensar, ela foi ansiosa e precipitada. A tola, ela destrói a sua casa porque ela não crê que Deus vai fazer e toma as rédeas de todas as situações. A tola passa por cima do marido, passa por cima da líder de PG, da liderança, ela passa por cima da mãe. Se você não vai fazer, eu faço. Ela não escuta, ela não se aconselha, ela não ora antes, ela vai lá e faz. Só que depois não dá certo, né? O que aconteceu com Sara? Não deu certo. Não deu certo. Acabou brigando com H foi para um lado, ela foi para o outro. Não deu certo. É claro que não ia dar certo, né? E o que acontece quando a gente se precipita? A gente começa a errar. Então, a mulher solteira, aí ela sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida, se ela for fiel. Mas ela não quer esperar o tempo de casar. Né? Ela quer casar, mas ela não quer esperar. Aí ela casa com um descrente. E daí passa a ter uma vida de conflitos, porque ela esqueceu da promessa que Deus daria a ela, um casamento com o temor do Senhor. A casada, o que a casada faz? O marido não faz, ela vai lá e faz. Tem muita mulher casada que rouba o sacerdócio do seu marido. Ela pega funções que não são suas, assume deveres que não são seus. E o que acontece? Fica cansada. Começa a cansar, começa a pesar, começa a ser difícil a vida, porque ela assumiu tudo que não era para ela assumir. O Joel estava rindo esses dias, nós estávamos conversando com um casal, e eu falei assim, eu fui criado, meu pai faleceu muito cedo, então eu fui criado pela minha mamãe linda que está ali, com uma irmã. Então, gente, a gente aprendeu a fazer de tudo. Eu sabia usar furadeira, eu sabia mexer com martelo, eu desmontava e montava móveis. Eu sabia fazer isso. Né? No dia que eu casei, eu descobri que o Joel tinha uma caixa de ferramentas. E que ele gostava de servir a nossa casa, arrumando as coisas. Você acha que eu trisquei numa chave de fenda?
Nunca mais na minha vida. Às vezes demora, na minha visão, demora para ele arrumar uma coisa, às vezes dá vontade, né? Coça a mão, eu vou lá e arrumo logo. Mas eu sei que é o jeito dele servir a nossa casa. Isso não é uma regra, tá? Isso é a minha casa. Mas às vezes você pega algo que seu esposo pode fazer, que é função dele, algo que ele gosta de fazer, e você atropela porque não é o seu tempo. A gente tem dificuldade de aceitar o tempo dos outros, não é? Que é tudo para o nosso tempo, no nosso jeito, da nossa forma. E foi isso que Sara fez. Ela pegou e disse assim, se meu marido não resolve essa situação, eu vou resolver. E daí você pode estar falando, pastora, mas você não sabe que meu marido é difícil. Eu escuto muito isso. Ah, minha filha, pastor Joel, essa é uma coisa. O meu marido... Você não sabe como é difícil conviver com ele. Eu acho interessante que lá no Novo Testamento, e a gente não vai abrir porque vai demorar um pouquinho, mas tem uma série de instruções para a família. Você lembra? Tem, esposa, submetam-se ao seu marido. Marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Agora, lá no final desse texto, não tem nada dizendo assim, ó, se o seu marido não amar você, pare de se submeter. Tem lá? Não tem, né? E tem ao contrário também, maridos. Se a sua esposa não se submete, pare de amá-la. Tem lá? Não tem. Porque a gente cumpre o nosso papel de mulher, de esposa, de filha, independente do que o outro faz ou não. Eu cumpro por obediência a Deus. Eu cumpro porque o Senhor se agrada de mim. Porque esse é o desejo do meu coração. Agradar primeiro ao Senhor e depois eu agrado por tabela, ao meu esposo, a minha filha, a minha mãe. Então, a gente continua errando no mesmo erro de Sara, há muito tempo atrás, sendo precipitada, fazendo o que não é para nós fazermos. Você crê que Deus ouve a sua oração? Você crê que Ele tem um propósito para a sua casa? Você crê que Ele pode moldar o coração do seu marido, moldar o coração dos seus filhos? Você crê? Então, por que às vezes a gente quer fazer o papel de Deus na vida do outro? Não foi isso que Sara fez? Deus está demorando, eu vou resolver. A mulher tola, ela não vê, ela esquece do propósito de Deus e que é Deus quem faz. Mas a mulher tola também é aquela que é controlada pelas emoções. Vamos lá ler Provérbios 12:4. Leia comigo, por favor. A mulher... Por que diz que a mulher é uma coroa? Vocês têm ideia de por quê? Porque uma coroa é uma coisa, é um lugar de honra, não é? Quando o rei coloca aquela coroa, não é um lugar de honra? Não significa algo que o torna importante, não é? Mas a mulher de comportamento vergonhoso, nossa, essa dói, né? Essa é difícil, essa constrange. Olha, eu sei que os hormônios não colaboram muito com as mulheres, né? Vamos ser real. Não colabora, né, gente? A época da TPM é difícil. Tem mulher fazendo assim, ó. Tem mulher que admite, tem mulher que diz que não tem, não. Eu não sei, né? Isso é verdade. Não vou entrar nesse mérito. Mas não é fácil. Lá em casa, o Gelson já aprendeu um pouquinho. Quando eu estou nessa situação, que ele chega perto de mim, eu digo, não chega perto. Aí ele já mantém distância segura. Mas a TPM, gente, é um momento complicado no mês da mulher. Os hormônios bagunçam a gente. A gente fica assim, uma hora chora, uma hora ri, né? Uma hora chora, outra hora ri, né? Fica aquela montanha russa. Mas, apesar disso, os hormônios e as circunstâncias, elas não são desculpas para que a gente haja de forma descontrolada. Sabe as pessoas montanha-russa? Aquela pessoa que você
vai chegando perto, você não sabe se dá bom dia, se você abraça, ou se você não fala nada, porque você nunca sabe como ela vai estar naquele dia. Sabe como é? É ruim viver assim, não é? A vida seria um pouco mais fácil se a gente pensasse e orasse antes de agir. Sabe quando você está querendo comprar uma coisa? Eu estou querendo, por exemplo, comprar um forno lá para casa, né? Você está querendo, aí você faz aquela pesquisa na internet, vou comprar, qual é o modelo que eu quero e tal, tal. Aí você dá uma noite de sono, você decidiu, vou comprar aquele forno de marca tal, daquele valor, é um pouquinho mais caro, mas compensa, você convence todo mundo, é aquele, aí você dorme. Aí no outro dia você descobre que você nem precisa tanto daquele modelo. Sabe quando a gente esfria a cabeça e dorme bem, as coisas não se acalmam? Às vezes a gente compra por impulso, né? Quando a gente pensa um pouquinho, a gente tem uma visão mais equilibrada de tudo que está acontecendo. Quando a gente tira um momento de oração, antes de agir, antes de falar, a gente adquire uma visão mais espiritual e equilibrada dessas circunstâncias. Mas o que acontece? A mulher tola, ela vai lá e fala. Ela vai lá e faz tudo de acordo com o que ela está sentindo. Se eu estou bem, se as coisas ao meu olhar estão bem, então eu estou bem. Se as coisas não estão lá muito bem, então eu estou mal. Como é difícil conviver com isso. As emoções, elas não são de todo ruim. Elas são boas, elas nos ajudam a ter o tempo de chorar e o tempo de rir, que Eclesiastes não fala, não é? Não é o tempo de todas as coisas. Imagina como seria triste a gente não ter sentimentos, não ter emoções, elas são importantes, mas nós não podemos confiar nelas para sermos estáveis. É perigoso fazermos coisas somente baseado nas nossas emoções, sem considerar todos os aspectos envolvidos. Você já falou alguma coisa no ímpeto da sua emoção e depois se arrependeu? É ruim, né? Você falou, ai, por que eu falei isso? Já era. Eu estava zangada, eu estava chateada, mas depois você parou para pensar, você disse, por que eu disse isso? Eu não precisava dizer isso, eu feri alguém com as minhas palavras. Sabe, uma mulher insensata, controlada pelas emoções, normalmente ela tem alguns indícios. Primeiro, ela é aquela que se queixa do esposo para todo mundo. Sabe aquela mulher que fala mal do marido para todo mundo? Ela critica seus familiares, seu marido, seu filho, em público. Ela interrompe seu marido e outras pessoas quando ele está falando. É uma mulher inconveniente. Às vezes fala algo certo, mas na hora e no lugar errado. Eu aprendi no meu primeiro ano de casado com uma irmã da igreja. Eu gosto muito daquele versículo que fala assim, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Eu peguei esse versículo pessoalmente para mim. Então, eu propositalmente resolvi me aproximar de mulheres que eu considero sábias em determinadas áreas. Então, uma vez eu cheguei na Ana Paula e disse, Ana Paula, senta bem aqui comigo, Ana Paula Dorito. Senta aqui, me ajuda aqui. Me ensina como é ser mãe de menina. E eu fiquei lá, e ela ficou morrendo de como assim? Eu disse, me ensina, tu tem duas, tu deve ter alguma coisa aí, suas meninas são uma bênção, me ensina. Eu quero ler os livros que você leu, eu quero saber o que você sabe a respeito. Isso é muito bom. E uma dessas mulheres que eu estava conversando, ela me deu um ensinamento que eu levo até hoje para a minha vida. Eu estava no carro com ela, era uma senhora já, com filhos grandes, casados, e eu estava no carro com ela. E eu sabia da história dela, de que ela tinha um esposo com um temperamento difícil. Ele não era crente, eu nunca vi ele na igreja. Eu sabia que ela tinha um temperamento muito difícil. Ele, né? Tinha um temperamento muito difícil. E eu caminhando com ela, e eu disse assim, como é? Quase que eu falo da irmã. Não pode, né? Aí eu disse, irmã, como é
como é os filhos estarem casados e está só você, seu marido, né? Aí ela disse assim, bom, Raquel, aí ela foi me contando, eu gosto muito de tomar café com ele e tal, tem sido muito bom e tal. Ela não falou mal dele em nenhum instante. Eu sabia, todo mundo sabia que ele era um homem de difícil trato, grosseiro. E daí, lá no final da conversa, eu fiquei calada, né? Só ouvindo ela falar. Aí ela falou assim, olha, se fosse há um tempo atrás, eu teria te falado outras coisas. Mas eu aprendi com uma outra irmã, muito sábia, que a gente não fala mal do marido da gente. Porque quando você faz isso, você fala de si mesma. Sabe como eu aprendi isso? Eu falava da minha casa para todo mundo. Todo mundo sabia das minhas dificuldades. Todo mundo sabia dos meus problemas com o meu esposo, com os meus filhos. Todo mundo sabia. E aí, um dia, eu estava reclamando no meu PG. E a minha líder estava só olhando. E terminou o PG, eu cheguei na minha líder e continuei reclamando, né? Porque mulher, quando conversa, né? Bom que sou mulher, eu posso falar, né? É verdade. Aí, ela começou a reclamar. E ela falou assim para a líder de PG, você não concorda que ele é assim mesmo? Aí ela respirou e disse assim, eu não sei, eu não conheço ele, eu conheço ele pelo que você me fala. A fama do seu marido foi você quem fez. E daí ela se tocou, que ela tinha exposto a sua vida de forma vergonhosa. Que ela tinha exposto a vida do seu marido para todo mundo. Imagina se esse homem se converte e entra aqui, todo mundo sabendo dos problemas dele. Não é que eu não estou falando que quando você não tem problemas conjugais, problemas em casa com o filho, que você não deva se abrir. Mas faça isso com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Você tem um líder de PG, você tem pastores, você tem discipuladores. Isso daí serve para os homens e serve para as mulheres. Mas a mulher insensata, ela não vive o domínio próprio. O domínio próprio, gente, é um desafio para a gente. Ou é só para mim? Vocês estão ok? Para mim é um desafio. O domínio próprio é um desafio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, não é algo que eu adquiro pelas minhas forças. É algo que eu adquiro com o joelho no chão. É algo que eu adquiro lendo a palavra. Porque quanto mais cheio do Espírito, mais a minha vida é controlada pelo Espírito. Quanto menos eu me encho do Espírito, mais a minha alma toma de conta. As minhas emoções tomam de conta. Nós precisamos acreditar mais na palavra de Deus do que acreditamos em nossos sentimentos. Você é alguém que vive pela fé na palavra ou alguém que é conduzido, que conduz sua vida pelo que você sente? Agora, imagina, se já é difícil viver com alguém que é instável emocionalmente. No PG, na igreja, no trabalho. Agora, imagine o que é viver na mesma casa com alguém assim, mulher. Olha lá o que diz Provérbios 21:19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Sabe que na verdade, é um caminhar. Ela pega funções que não são suas, mulher tola, como Sarai, é precipitada, é ansiosa, começa a se encher de deveres que não são seus, começa a ficar cansada, ela começa a ver as circunstâncias em vez de ter um olhar no propósito que Deus tem para a sua vida. E daí o que acontece? O círculo vicioso, né? Aí ela vai começando a ficar amargurada, porque ela só não tem mais olhar de fé sobre as coisas. Ela tem olhar de fé, aliás, ela não tem mais olhar de fé sobre as coisas, ela tem apenas olhar de amargura. E a palavra diz que contamina. Porque a mulher tola e amargurada, ela começa a falar para a amiga que tudo está ruim, que o PG está ruim, que o líder está ruim,
que o pastor está falando não está falando do jeito que ela queria que falasse. Tudo está ruim. Perde o olhar de fé. A mulher insensata, que permite que os seus sentimentos controlem sua vida, ela acaba aniquilando qualquer vestígio de fé do seu coração. As emoções falam tão alto que ela não consegue nem pensar direito. Então, a gente vai lá e fala o que não deve falar. A gente age de forma descontrolada. Gente, que coisa feia, não é? Uma mulher, uma vez eu estava com o Joelson numa mesa de jantar, uma galera, né? A mulher fez um vexame com o marido dela, levantou, gritou com o cara, eu fiquei assim, fica todo mundo constrangido, né? Que coisa! Tem tempo, tem hora, tem lugar para você conversar, aí tem jeitinho de você conversar, né? A mulher tola, ela destrói os seus relacionamentos. Bom, a gente está vendo quem é essa mulher tola. Até aí a gente aprendeu que é uma mulher que ela tira seus olhos do seu propósito, tira os olhos da promessa de Deus, e ela faz como Sara, age de forma precipitada, age de forma ansiosa, ela toma deveres que não é seu, ela se torna cansada, amargurada por isso. E sabe o que é interessante também? Que Sara, depois que ela fez a besteira toda, ela ainda colocou a culpa em Abraão. Sabia? Ela ainda chegou em Abraão e disse assim, tá vendo? A culpa é tua. Olha só, como que a gente faz isso hoje, mulheres? A gente pega um monte de coisa para fazer, aí não dá conta. Aí a gente fala assim, a culpa é dele que não me ajuda. A culpa é dele que é devagar. Gente, os homens estão fazendo assim, ó. Sejam fortes, mulheres, sejam fortes. É para a gente hoje mesmo, para a gente aprender. Eles estão só balançando a cabeça. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Mas, queridos, é isso. E daí Sara vai e fala assim, ó, Abraão, a culpa é tua, homem. E a gente faz isso tanto, a gente não assume as nossas responsabilidades, não assume a responsabilidade pelos nossos erros. A gente tem uma situação na nossa casa, a gente não sabe lidar com sabedoria, e aí a gente procura alguém para culpar. Ou o culpado, normalmente, é o marido. Se não é ele, é a líder de PG que não soube te aconselhar. Se não é a líder de PG, é a pastora que não foi te visitar. Alguém tem que ser culpado nessa história. Se não for culpa de alguém, é culpa de Deus que não resolveu a situação. A mulher tola coloca a responsabilidade nos outros. Ela não assume que ela fez uma tolice. Então, a mulher tola é aquela que não vive seu propósito. É aquela que é controlada pelas suas emoções e por isso ela vai destruindo lentamente a sua casa, porque ninguém merece viver com alguém de difícil trato. Não é isso que a palavra significa? Alguém de difícil trato, alguém que você não consegue conversar, que você não consegue dialogar, que você não consegue orar junto, que você não consegue ter uma palavra de ânimo, de esperança, de fé. E agora nós vamos descobrir que a mulher tola é aquela que destrói seus relacionamentos. Eu queria que você lesse essa história comigo. Está lá em Gênesis 27. Abre lá sua Bíblia, para você ver que eu estou falando de algo que não saiu da minha cabeça. Está aí na palavra. Gênesis 27, 5 a 13. Vou abrir aqui na minha também. Essa passagem, eu compartilhei com meu marido e eu fiquei, gente, que coisa, como que a palavra de Deus é tão verdadeira e tão real e tão viva, e como ela nos ensina. Essa é a história de Rebeca. Rebeca tem uma história linda de casamento, que você pode ler depois. E ela casa com Isaac Você vê que é o plano de Deus, você vê a submissão dela, você vê que ela se submete a um plano de Deus. Mas daí o tempo passa, e depois da vida de casada, ela espera muito tempo para ter filhos. E quando os filhos nascem, a Bíblia diz que eles já estavam brigando na barriga, né? E qual foi
a posição, a atitude de Rebeca em relação aos seus filhos e ao seu marido. Vamos ler? Ora, versículo 5, 27, 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa, e o meu pai vai me apalpar. Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez da bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Bom, como eu te falei, Rebeca tem uma história linda sobre um casamento. Mas aí ela tem os filhos. Aliás, antes de ter os filhos, quando ela vai casar, a família dela abençoa ela com uma linda oração, que você pode ler depois. E fala: Rebeca, você será mãe de milhares. Você será mãe de multidões. Gente, que bênção linda, né? É uma bênção muito linda a história de Rebeca. Mas daí, quando ela tem os 2 meninos, e os 2 meninos já nascem brigando, aí ela ouve o marido falando com o filho mais velho. Olha só, a Bíblia diz que ela não estava na conversa, ela ouviu o marido conversando com o mais velho. E o marido disse assim: olha, vai lá, Esaú, faz um cabrito, né? Traz aqui para mim um guisado, que eu vou comer e vou te abençoar como primogênito. Você lembra da história? Muito legal essa história, né? E eu não vou entrar na história de Jacó e Esaú hoje, porque nosso foco é Rebeca. Mas aí o que a Rebeca faz? Ela chama o mais novo. A Bíblia diz que eles tinham preferência de filhos. O pai preferia o mais velho, a mãe preferia o mais novo. Já começou errado o negócio. Aí ela pega e chama Jacó. Jacó, meu filho, vem cá. Eu ouvi seu pai dizer que ele vai abençoar seu irmão. Mas você é que merece ser abençoado. Então, faz o que eu digo. Vai lá, traz o cabrito, eu vou fazer a comida e você leva lá para o seu pai. E Jacó ainda fala assim: mas mãe, meu papai vai descobrir, né? Que eu não sou Esaú. Ela: não, vai lá, faz o que eu digo. Né? Ela manda o menino enganar o pai. E ela vai lá, prepara tudo, dá a roupa do filho mais velho para o mais novo, e você sabe o resto da história, né? O mais novo entra lá, dá o guisado, dá a comida para o pai, e o pai já um pouco cego, pega nele e diz assim: não, é realmente peludo, né? Porque ela pega a pele de ovelha e coloca sobre o filho. Deixa eu ver. É Esaú mesmo. E vai e abençoa o filho mais novo. Quando o mais velho chega, diz assim: tá aqui, pai. Aí ele diz: ué, acabei de te abençoar, menina. Não fui eu, não. Ué, quem foi? Foi Jacó. Não, pai. E o menino fica: pai, por favor, me dá uma bênção. Ele: filho, não tenho mais como te abençoar. Né? E aí você sabe o resto da história. Esaú fica bravo, quer matar Jacó de todo jeito. E Rebeca arruma uma confusão dentro da sua casa. Ela, além da fofoca, porque se eu não participo de uma conversa e saio falando para outros, é o quê? Fofoca. Além da fofoca, ela ainda arruma uma intriga entre o filho mais novo com o mais velho e com o pai. Lá no capítulo 27 ainda, dá uma olhada no 42 para você ver o que acontece. Versículo 42. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão. Versículo 45.
Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num dia só? Sabe o que aconteceu com Rebeca? Depois que deu errado o negócio, porque Esaú descobriu, o pai descobriu, então o tempo fechou na casa, né? O irmão mais velho quer matar o mais novo, ela se viu numa situação difícil. E aí, ela perdeu o afeto de Esaú. Perdeu? Ela perdeu o afeto do filho mais velho. Ela perde a transparência e a unidade do seu casamento. E ela perde a presença de Jacó, o filho preferido. Porque ela vai ter que dizer agora: Jacó, você vai ter que fugir, meu filho. Corre, que seu irmão quer matar você. E sabe o que é interessante lá no versículo 46? Depois da intriga toda, sabe o que ela faz ainda? Ela manipula o marido. Ela diz: Jacó, você vai ter que fugir. Espera aí, como é que eu vou explicar isso para o meu marido? Aí ela chega lá no Isaac e fala assim: Isaac, eu estou tão preocupada com Jacó. Estou com tanto medo de ele casar com uma mulher descrente. Não é melhor a gente mandar ele lá para a terra dos nossos parentes para achar uma mulher de Deus? Aí Isaac vai e cai na da esposa, né? Diz assim: é verdade. Aí Isaac chama Jacó e diz: vai-te embora, menino, para você casar. A mãe e Jacó sabiam que ele estava fugindo do problema. A mulher tola é como Rebeca. Ela causa intriga dentro da sua própria casa. Ela fofoca, ela traz discórdia e ela manipula o marido. Sabe o que é muito interessante? E o nome da minha filha é Rebeca. E eu escolhi esse nome porque ela significa aquela que une. Naquele tempo, o nome de uma pessoa tinha a ver com a sua identidade e o seu propósito. Rebeca sabia que ela tinha um propósito de unir, de ligar as pessoas. Mas ela esquece do propósito dela, ela esquece da sua fé, esquece da sua obediência a Deus. Uma mulher tão ousada e submissa ao Senhor no início da sua vida, esquece de tudo e abre mão de tudo para ter um destaque do filho preferido. E daí eu queria te perguntar essa noite: você é uma mulher e um homem? Vou colocar os homens no pacote hoje, agora. Você é alguém que influencia as pessoas ou que manipula as pessoas? Você é apaziguador ou você é aquele que joga a lenha na fogueira, aumenta o conflito? Você é alguém que resolve ou é alguém que faz as intrigas? As pessoas à sua volta, elas são edificadas pela sua presença? Ou você é alguém que as pessoas evitam estar perto? Gente, que duro isso, né? Olha só como a história dessa mulher traz tantas coisas para a gente pensar. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou alguém que edifico a vida das outras pessoas? Ou eu sou alguém evitada? Alguém que as pessoas não querem estar perto? Porque eu causo intriga, eu trago fofoca, eu trago discussão. Rebeca perdeu os 2 filhos por causa dessa intriga. Quem são as pessoas que você tem perdido por causa de tolices? Você tem perdido alguém por ser cabeça dura, por ser alguém de difícil trato, por ser alguém de gênio difícil, gênio forte, né? Fala assim: eu sou gênio forte. Será que você tem perdido pessoas ou você tem edificado e unido pessoas? Você tem vivido o propósito que Deus tem dado a você? Ou você tem feito como Rebeca? Tem dito: eu sei que deveria unir, eu sei que eu deveria abençoar, mas é tão legal falar um pouquinho da vida de alguém. Há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, eu
A gente estava começando um pequeno grupo ainda na igreja, então eu era líder de PG e chegou uma moça no meu PG. E eu comecei a andar com ela. Eu não sabia nada sobre discipulado, a gente não tinha treinamento de líderes ainda. Hoje está fácil, né? Hoje a gente aprende muito sobre vida na vida, sobre andar com alguém. Mas eu comecei a visitar a casa dela, e ela ia no meu PG, e a gente estava fazendo uma caminhada muito legal com Deus juntas. Num determinado momento, ela resolveu que ela não queria isso para a vida dela. E ela saiu do PG, saiu da igreja, e eu não tinha mais contato com ela. Ela não queria mais atender meus telefonemas. Ela se distanciou de mim. E um dia eu chego aqui na igreja, e uma mulher que, para mim, seria uma mulher de Deus, que tem grande capacidade de liderança, ela chegou a mim. Eu estou falando essa história porque não adianta caçar na cabeça, não, hein? Essa galera já está longe, está aqui não. Aí ela chegou a mim e falou assim: olha, eu estou tão preocupada com a fulana. O que está acontecendo com ela? Eu estou vendo no Facebook que ela está no mundo, né? Como a gente fala, está no mundo. O que você acha, Raquel? O que está acontecendo com a fulana? Toda preocupada, né? Aí eu disse assim: olha, irmã, pois é, está difícil eu entrar em contato com ela. Eu não consigo mais entrar em contato com ela, ela não tem me atendido. E eu estou descansando no Senhor. O que a gente pode fazer? A gente pode orar e clamar ao Senhor para que ela volte. Passou-se um tempo. Estou chegando aqui na igreja, subindo aquela rampa ali. A moça que eu discipulava estava chorando lá no cantinho. Aí eu cheguei, eu vi ela, já desci a rampa, fui lá. Eu disse: fulana, você está aqui, o que aconteceu? A mulher chorando. Aí ela falou assim: poxa, Raquel, eu estou tão magoada com você. Aí eu disse: comigo? O que eu fiz? Já comecei a caçar na cabeça. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? O que eu disse? Onde eu fui? Aí ela falou assim: irmã, veio até mim e falou que você me disse a ela que eu era uma pessoa difícil. E que você tinha desistido de mim. E que não valia a pena insistir na minha vida. Gente, pensa na intriga. Pensa na fofoca. Mulheres de Deus que abrem mão do seu propósito, do que tudo que podem ser para se render a intrigas. Eu não sei por que ela fez isso. Agora, o que eu podia fazer, né? O que a tola faz? Vou lá tirar satisfação agora. Vou trazer ela, colocar na minha frente. Diz aí o que tu disse, né? Deus foi tão bom que nesse dia a irmã não veio no culto. Aí deu tempo de eu dormir, de eu pensar, de eu orar, né? Para não ser tola, foi livramento de Deus. Deus disse assim: tu vai fazer uma tolice. Vai ser a tua palavra contra ela. A dela, né? Então eu falei para a minha colega que eu estava discipulando, eu falei assim: fulana, é a minha palavra contra a palavra de fulano. Eu não falei disso sobre você. Então, que Deus resolva isso aí. Né? Eu não sei, gente, até hoje, isso faz anos, eu não era nem casada. Eu não sei se ela foi conversar com a menina. Não sei. Não sei mesmo. Mas quando eu olho a vida dessa irmã, não está mais aqui na Cibapa, eu fico pensando, ela tinha tudo para ser uma mulher de Deus. Uma líder influente. Alguém para alcançar muitas mulheres. Mas anos depois, eu estou conversando com uma líder dela, e a líder fala assim: olha, eu estou com muita dificuldade, porque no meu PG tem uma moça que ela tem dificuldade de se abrir. E eu conversando com ela, e eu disse: por que você nunca fala nada no PG? Aí ela disse: porque a fulana está lá. E ela não é confiável. Quantas vezes a gente perde o nosso propósito, todos os dons, talentos, capacidade, tudo que Deus pode fazer por nós, por causa de uma intriga. E daí a gente perde a confiança das pessoas, a gente perde a confiança do nosso marido, a gente perde a confiança do nosso PG. Será se vale a pena? Um tempo atrás eu escutei uma irmã falando assim: mas uma fofoquinha, gente, é legal. Não, nunca é legal. Nunca.
é legal. Quantos relacionamentos nós estamos perdendo pela nossa insensatez, pela manipulação, pela fofoca, pelas intrigas e por não exercermos nosso papel de mulheres sábias. Nós estamos encerrando e eu gostaria só de relembrar o que a gente conversou hoje. Bom, nós descobrimos que a mulher tola é aquela mulher que age de forma precipitada, que esquece o propósito de Deus para a sua vida. A gente descobriu que a mulher tola é aquela mulher controlada pelos seus sentimentos e emoções. Ela não ora antes, ela não pensa antes, ela não jejua antes. Ela fala às vezes a coisa certa, mas no lugar e na hora errada e da forma errada. Nós descobrimos que a mulher tola, ela acaba destruindo seus relacionamentos. As pessoas perdem a confiança nela. Ela acaba envergonhando a sua casa. Ela acaba envergonhando a sua descendência, a sua família. Envergonhando as pessoas que a cercam. Nós descobrimos que a mulher tola manipula. Que a mulher tola erra. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Que talvez se hoje a gente falássemos sobre a mulher sábia, seria mais doce e mais leve, né? Quando o pastor me deu esse tema, eu fiquei, meu Deus, mas que tema, hein? Falar da mulher tola. É difícil, é duro, não é, mulher? É duro, né? A gente ouvir que às vezes a gente está pisando na bola. É duro. Mas a Bíblia não esconde os erros dessas mulheres. Está lá. Abre sua Bíblia. Você vai descobrir o erro da Sara, o erro de Raquel, o erro de Rebeca. Sabe por que Deus faz isso? Para a gente aprender com elas. E sabe o que é mais interessante? Que Sara e Rebeca, que nós conversamos hoje, são conhecidas como as mães de Israel. Ou seja, nossa mãe na fé. Sabia? Nós viemos delas. Elas são conhecidas como as mulheres que estavam junto com seus esposos, guardando a fé e passando para os seus descendentes. Sabe por que isso acontece? Porque apesar dos nossos erros, Deus sempre nos dá uma nova chance. Sempre diz assim, olha, você tem sido tola, mas é possível você ser sábia.